Graças a Deus. Ainda de pé, abra sua Bíblia comigo, em Mateus. Mateus capítulo 3, verso 1 em diante, versículo 1 em diante. Louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Só os que são de Deus, dê glória a Deus. Aleluia. Vejo que tem muitos aqui, se não todos, né? Graças a Deus. Toda honra e glória, o tributo ao Senhor. Amém. Versículo 1, Mateus. Aquele que foi transformado pelo poder do sangue de Jesus. Naqueles dias apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduqueus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Versículo 8: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que, mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, na verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Você podia dar glória a Deus. Cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Louvado seja o nome do Senhor. A minha oração é que o Espírito Santo venha me usar mais uma vez para a glória, para o louvor dele. Eu me disponho totalmente à presença santa do Senhor. Renuncio tudo aquilo que não agrada ao Senhor, tudo aquilo que não louva ao Senhor, todos os pré-julgamentos, tudo que nós deixamos muitas vezes levar por palavras ou até mesmo por omissões. Que neste momento o sangue de Jesus esteja sobre a minha vida, como na sua vida esteja também nesta hora, para podermos entender o propósito do Senhor nessa palavra. E nessa reunião que estamos aqui celebrando essa noite, estamos celebrando não a morte, mas a ressurreição daquele que veio para nos salvar, para nos tirar da terra do cativeiro, para nos livrar da lama do pecado, do lamaçal deste mundo. Estamos aqui para celebrar como a Páscoa do Senhor, celebrada hoje através da santa ceia dele, através do pão, através do suco de uva que vamos receber nessa noite. Santa Ceia significa conserto, nova aliança, começar de novo, reconstruir. Eu não sei como você entrou aqui essa noite, mas é uma noite de aliança, é uma noite de renovo, é uma noite de bênçãos. Não uma noite de derrota ou de acusações, mas uma noite de vida, e vida em Cristo Jesus. Amém? Você pode colocar sua Bíblia sobre o seu banco. Se você pode ficar de pé, vamos ficar de pé.
Não, espera um pouquinho, espera aí, vamos fazer. Só um instante. Só um instante. Vamos cadenciar todo mundo junto. Quando o profeta Eliseu precisava receber de Deus uma revelação, ele chamava ali o tangedor. Vamos tanger os céus com as nossas mãos. Se você pode, fique de pé. Só se você não puder mesmo, continua sentado. Que levante suas duas mãos para o alto e vamos louvar o Senhor. Bem forte, tangendo que a glória dele venha sobre este lugar, manifestando com poder e com glória, para que o nome dele seja exaltado aqui nessa noite, tirando o achômetro, tirando tudo aquilo, todo julgamento, preconceito, tudo aquilo que vem do homem, tudo aquilo que não vem de Deus, tudo aquilo que vem para querer incriminar, trazer confusão, seja julgado por terra em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, venha o Espírito do Senhor e assopre neste lugar ventos do avivamento, ventos de aliança, ventos de compromisso com Ele. Em nome de Jesus Cristo, venha Espírito Santo de Deus. Toma lugar de honra nesse santuário, Pai. Aleluia. Fala com quem está ao teu lado. Fica ligado. Não converse comigo agora. Eu sei que tem hora na mensagem, pode se sentar, que Deus vai falando e dá, cutuca e fala, não, olha aí, é isso aí. É verdade, acontece isso. Mas às vezes também sabemos que enquanto Deus está falando, o celular está ligado, as mensagens estão indo e voltando. Desliga o celular, desliga. Realmente está desligado. Deixa no carro, você não precisa de celular aqui dentro. Eu penso que a hora da palavra é a hora mais importante numa reunião que nós reunimos em torno do nome de Jesus. Amém? Acredito que a palavra é a maior revelação de Deus para a igreja. Fora disso, é um movimento vazio e não vai edificar, e não vai trazer vida, não vai trazer fruto, não vai trazer renovação, não vai trazer transformação. Porque eu aprendo que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, melhor dizendo, as Sagradas Escrituras, é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Para quem não crê, é loucura. Para quem não crê, é loucura. Tanto que o movimento de Deus lá fora é loucura aos olhos dos homens. O movimento de Deus, para quem não entende as coisas de Deus, é loucura. E às vezes dentro da igreja também queremos taxar o mover de Deus. E o Espírito de Deus precisa ter liberdade no nosso meio. O Espírito Santo precisa ter liberdade no nosso meio. Amém? Ninguém pode deter o vento de Deus. Ninguém pode segurar o vento de Deus. É verdade? Com toda a tecnologia, eu já citei isso aqui. Já atravessei um viaduto debaixo do oceano em Boston. E eu vejo essa engenharia como que é avançada. A gente vê grandes perfurações de poço artesiano, grandes pontes sendo feitas em alto mar, onde dá uma descarga muito alta de ar comprimido, de maneira que tira ali a água para bombear concreto. A tecnologia é muito avançada. Mas eu nunca vi ninguém ainda criar paredes de água para segurar a água. Eu nunca vi alguém poder segurar o vento de Deus, onde a Bíblia diz que quando a glória de Deus veio sobre os sacerdotes, ninguém pôde deter, ninguém pôde segurar, ninguém pôde se conter. A Bíblia diz que todos os sacerdotes caíram com o rosto prostrado em terra. Quando o Senhor aparece a Daniel, Daniel também cai de rosto prostrado em terra. Quando o anjo aparece a Pedro, Pedro cai de joelho no chão,
querendo inclusive adorar o anjo. E o anjo de Deus, ele não aceita adoração, nós sabemos disso. Quando eu tive uma experiência com o Senhor, e quando Deus veio manifesto com a glória dele sobre minha vida, eu lembro que eu caí de joelhos. E quando eu me prostrei naquele lugar, não foi dentro de uma igreja, e quando eu senti a presença de Deus ali, tão real, tão visível, que Deus me deu a oportunidade de sentir deste tamaninho, e ele muito grande. Na verdade, Deus me colocou no lugar que eu tinha que estar, para que o nome dele fosse exaltado, para que o nome dele fosse glorificado, para que o nome dele fosse grande naquele momento na minha presença, de maneira também de que, quando nós humilhamos, Deus começa a desvendar os mistérios do céu sobre a nossa vida. Agora, quando nós achamos que sabemos alguma coisa, quando nós achamos que já sabemos tudo, ou que sabemos até alguma coisa, nós somos mais infelizes dos homens. Quando nós vemos assim, sem crítica a religiões, sem crítica a pensamentos, a filosofias, mas é impossível conceber fatos, conceber que alguém não acredita em fatos, algo que, se nós falarmos que isso aqui é uma né, sabemos que é sintética, mas vamos deduzir todos juntos aqui que é uma flor branca. Não adianta falarmos que ela é amarela, porque ela é branca, não é verdade? E não adianta nós queremos inventar que já está pronto. Não adianta nós queremos inventar um outro evangelho do que aquele que foi anunciado. Não adianta nós queremos expressar um ponto de vista dentro de um fundamento. Não adianta. Sabemos que Paulo diz à igreja em Gálatas, capítulo 1, versículo 6: ainda que desça um anjo do céu e vos anuncie outro evangelho que vos tenho anunciado, ele seja anátema, ele seja amaldiçoado, ele seja banido. E nós sabemos pela palavra do Senhor que tudo que foi feito não teria sido feito se o Senhor não estivesse ali, se Jesus não estivesse com o Pai, se o Espírito Santo não estivesse com o Pai. Quando nós vamos reportar aqui a mensagem que nós lemos, para não sair muito fora, nós vemos a palavra de Deus 700 anos se cumprindo. Algo que foi profetizado pelo profeta Isaías, de que Deus enviaria uma pessoa. Esse seria o precursor, esse seria aquele que viria preparar a vinda de Jesus, a vinda do Messias, a vinda do Cristo. E ele assim se cumpre. Sabemos que quando Maria, grávida de Jesus, e Isabel, grávida de João Batista, as duas testificam entre si a gravidez. E é interessante que Maria vai até a sua prima Isabel, na montanha. Imagino já de barriga avançada, de dias avançados. Mas eu vejo nisso que Maria foi compartilhar um sonho com quem também tinha sonhos. Não adianta querer compartilhar sonho com quem não tem sonhos. Não adianta você querer compartilhar as coisas de Deus para quem não entende os mistérios de Deus. Nos dias de hoje, quem sabe, primas teriam acusado a outros de ter engravidado sem casar, não é verdade? Acontece eu ali com Maria, ainda desposada, sabemos a história. Mas é interessante que a Bíblia diz que quando Maria chega perto de sua prima Isabel, o ventre de Isabel estremece. João Batista já estava recebendo ali a unção do Salvador, porque sem a unção ele não seria o precursor. Promessa sem graça não é promessa. Promessa sem unção de Deus não é promessa, são sonhos. E sonhos muitas vezes não são realizados. Mas promessas
são realizadas. Promessas, elas vêm de Deus com o carimbo do Espírito Santo. Elas vêm direcionadas. E ninguém pode abrir uma promessa que tem o endereço certo. É como uma carta registrada. Se abrir, é crime. Ninguém pode violar uma promessa que Deus tem sobre a sua vida. Imaginamos aqui João Batista já sendo batizado, não nas águas, não na apresentação, mas já batizado por aquele que era o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o leão e o cordeiro. Já estava sendo impactado. Você já chegou, quando o pastor Patrícia leu aqui a primeira epístola de João, e quando nós sabemos que quando nós aceitamos Jesus, quando nós recebemos o Senhor, o brilho de Deus, quando há arrependimento, quando João Batista fala aqui no versículo 3, produzindo frutos de arrependimento. Quando há arrependimento, quando há uma conversão genuína, a primeira coisa que acontece na tua vida é os colegas de trabalho, a sua família, os vizinhos, quem que quer que seja, falar assim: o que você fez? Você pintou o cabelo? Você fez uma plástica? Você esticou um pouquinho? Você está diferente? O que está acontecendo com você? Mas você não fez nada. A única coisa que fizeram em você é receber a experiência do Espírito Santo. O Espírito Santo ele começa a transformar. E quando a alma está em paz, o rosto é afeiçoado, o rosto é transformado. Quando nós vimos João Batista já sendo preparado, ele não foi preparado em Mateus capítulo 3, já batizando, já ocupando uma posição de destaque na humanidade. Mas ele estava sendo preparado lá no ventre da mãe dele. No ventre da mãe, ele já foi preparado. Meu irmão, talvez você não entende os propósitos da tua vida, mas eu quero profetizar, segundo a Escritura, que você foi separado, você já foi preparado por Deus desde o ventre da sua mãe. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui porque caiu de paraquedas. Você está aqui porque o Espírito de Deus a trouxe aqui nesta noite, meu irmão. Você não veio aqui simplesmente para compartilhar um tempo com os irmãos. Você veio aqui nesta noite para compartilhar uma experiência com o Espírito de Deus que está neste lugar. É o momento de que você fosse a um restaurante muito requintado, com melhores serviços, de garçom, de comida de primeira linha, mas você tivesse um tempo para degustar aquela comida. Você não pode tomar o tempo inteiro daquela casa. Nesta noite, é por aí que Deus quer falar com você. Aproveite cada segundo que Deus está falando no seu coração. Abra o teu coração, esqueça os seus costumes e os seus pensamentos ilógicos, irmãos. Deixa que o Espírito Santo ministre no teu coração. De repente a mesma mensagem está falando de um em tratamento de caráter, e a mesma mensagem está falando para outro sobre transformação de vida, sobre renúncias, sobre mudança de posição de personalidade. Sabemos que João Batista ele aparece no Rio Jordão. O Rio Jordão, ele é um lugar de tratamento de caráter. Vocês sabiam disso? Eu não tive a oportunidade de conhecer ainda o Rio Jordão, nem Israel, nem Jerusalém, mas a gente lê um pouco, ouve um pouco, e ali falam que em partes, provavelmente a parte que João Batista batizava, naquela época era cheio de pedras roliças, de maneira que para entrar ali, até os pés machucavam um pouco, para descer naquele rio. Já começava ali o tratamento de Deus. É transformar a nossa caminhada, os nossos costumes, na caminhada que Cristo tem para nós. Sabemos que João Batista, ele, antes de aparecer no cenário, no Rio Jordão, ele é aprimorado, meu irmão, não em faculdades teológicas. Ele é aprimorado, ele é preparado, não junto a Gamaliel. Uns têm oportunidade para isso, sem dúvida nenhuma. Outros não têm. Mas a diferença não está na preparação teológica. A diferença não está em você conhecer a Bíblia, a letra. A diferença está em você
abrir mão da sua própria vontade e fazer a vontade do Senhor. Muitas vezes, a nossa vitória não está pautada na zona de conforto que você vive. A sua vitória, muitas vezes, a nossa vitória está pautada, muitas vezes, no deserto que você passa. Nas dificuldades que a vida te recompensa. A Bíblia diz que nascido de homem, o próprio Jesus dizendo, nascido de homem, não há profeta maior do que João Batista. Jesus não fala de Elias, Jesus não fala de Eliseu, mas ele diz que nascido de mulher, não há profeta maior do que João Batista. Eu imagino, irmãos, que João Batista no deserto passou todo tipo de provas que o homem pode pensar. Tem dia que eu fico assistindo o National Geographic e a gente vê ali uma pessoa passando uma semana na selva, uma semana no deserto, e são pessoas que já estão preparadas psicologicamente muito tempo para isso. São jornalistas recompensados com muito dinheiro para fazer aquele programa. Eles não estão ali porque Deus falou, porque querem fazer por si próprio, mas uma troca de favores, troca de intenções financeiras. Faz e vende por milhões de dólares para o National Geographic. Mas quando o homem é levado para o deserto, e o homem tem que renunciar a si mesmo, o homem tem que deixar pai e mãe. Isabel e João Batista não levaram, e Zacarias não levaram, e não foram juntos. Eu vou cuidar do meu filhinho ali, eu vou cuidar dele, eu vou fazer uma sopa todo dia à noite, com bastante bacon, eu vou fazer um café da manhã, não. Aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, meu irmão, não adianta você colocar sua mãe ou seu pai no negócio. Ouça o que Deus quer fazer através de você e deixe Deus trabalhar através da tua vida. Tem coisa que pai e mãe não entra. João Batista, preparado no deserto. Deserto tem todo tipo de víboras, todo tipo de cobras, serpentes. Deserto, o povo, enquanto andava ali voltando do Egito, muitos eram picados por víboras e muitos morriam no deserto. Muitos eram cometidos de enfermidades e morriam no deserto. Mas aquele que tem uma promessa pode passar pelo deserto, mas a morte passa longe dele. A morte não acha guarita na vida do crente que está na presença do Senhor. Aquele que anda segundo os mandamentos do Senhor e não segundo os rudimentos do mundo. É diferente. Eu acredito que Deus tem passado muitos por um deserto, mas não é para a morte, crente. É para a vitória. É para que o nome do Senhor seja glorificado. Não deixe o namorado, não deixe o marido, não deixe nada roubar a visão de Deus na tua vida. Esteja debaixo da obediência hierárquica da sua família. Eu não estou falando isso. Não seja você, mulher, rebelde ao teu marido. Não, de forma nenhuma. Não seja você, homem, querendo ser dono da autoridade, ser dono da verdade. Não. Mas não deixe que o propósito de Deus fuja da presença do seu coração. Quando olhamos para as serpentes da vida, irmão, nós temos que olhar para elas e saber que dela pode vir o soro. Saber que muitas vezes olhamos só para o problema, mas temos que saber que atrás do problema tem uma solução. Sabemos que atrás de uma serpente também pode ter salvação. Depende da maneira que você se trata, da maneira que você olha para o problema. Deserto. Eu fico imaginando quando Davi se apresenta para o rei, e ele diz: olha, toda vez que eu estou olhando o rebanho do meu pai, vem ursas, eu debato com ele, com as ursas, mato, vem leão, mato. Deserto, meu irmão, muitas vezes vem feras selvagens, bestas selvagens. E na caminhada nossa com o Senhor, muitas vezes vem pessoas que, como que bestas selvagens, querer te engolir vivo, querer muitas vezes tomar até o teu lugar, tomar a tua posição, de olho nos seus bens, de olho no seu terreno, de olho na sua esposa, no seu marido. Mas é nessa unção, meu irmão, é nessa visão que você vai vencendo esses demônios. Sabemos que hoje
Deus dá liberdade para a igreja estar reunida aqui, com um banco desse, com um ar-condicionado, com um som maravilhoso, eu acredito. Não é verdade? Nós hoje temos, meu irmão, liberdade de cultuar a Deus na igreja, de cultuar a Deus nesse país, de escolha de religião nesse país. A Constituição brasileira garante isso. Ainda que muitas vezes é imposto sobre nossas vidas, né? Um Estado que não é laico, né? Porque onde se impõe alguma coisa, bom, não vou me entrar em detalhe, mas sabemos que hoje nós não somos melhor do que o outro, porque nós não somos melhor do que ninguém, mas Deus, Ele pode preparar uns mais do que os outros. Mas não é porque é melhor ou pior, não. É porque muitas vezes, meu irmão, nós nos colocamos na disposição de Deus. Hoje à tarde estava pensando em um pastor que eu conheci, que veio ministrar uma vez aqui em Belo Horizonte, no conselho de pastores, estava lá naquele dia. Ele chama Estevão Fernandes, lá da Paraíba, da Igreja Batista Paraíba. Tem o Estevão Hernandes, que é da Renascer de São Paulo, Estevão Fernandes. E ele falava, eu falei, irmãos, muitos falam que eu prego bem, realmente o homem tem uma palavra maravilhosa. Ele falava assim, muitos falam que eu prego bem, lá na igreja falam que eu prego muito bem, e tal, e tudo. Mas sabe por que eu prego bem? Que muitos falam que eu prego bem? Tem 35 anos que eu estou pregando o evangelho. E eu pensando nisso, dirigindo hoje, eu falava, Deus, o Senhor tem me dado graça para dirigir também. Eu dirijo consideravelmente bem. Mas não é porque eu sou melhor do que quem não dirige bem, mas é porque eu te dirijo há mais de 30 anos. À medida que você, meu irmão, vai se aperfeiçoando naquilo que Deus quer que você faça, você vai ter o melhor de Deus na sua vida. É isso que eu quero chegar. Muitas vezes queremos colecionar troféus nessa terra, que não vai valer para nada. Hoje, um comentário perto de mim, o filho falou com o primo hoje, falou assim, olha, o fulano foi vendido para o time tal, por 39 milhões, 29 milhões, nem sei, de dólares. E naquele instante eu fiquei pensando, meu Deus, um jogador hoje é vendido para outro time por 30 milhões de dólares, 50 milhões, e que for, bilhões, é verdade? E hoje ele está aqui, ele pode morar no castelo hoje, tem um apartamento muito bom, tem tudo aqui, e se a mente tiver uma proposta melhor, ele tem que ir embora e deixar tudo isso aqui, sabe por quê? E é verdade, na nossa vida espiritual, trazendo para a nossa vida espiritual, isso não vale nada aqui. Tudo isso aqui é passageiro. Tudo isso aqui, meu irmão, essa igreja, a escola que nós estamos construindo, com poucos ofertantes e dizimistas dessa igreja, mas a mão de Deus está ali, está sendo construída porque é para a glória dele, não é para a minha glória. Está sendo construído, é porque ali vão ser crianças abençoadas naquele lugar, famílias inteiras serão abençoadas. Quando temos aqui nessa igreja pessoas que passaram pelo crack, pelas drogas, como eu vi o testemunho de outro irmão, contando como era a vida dele, e ele chegou para a família dele e apregoando a verdade ali. Homem que há poucos anos atrás, meses atrás, não tinha moral nenhuma para falar de nada. Hoje Deus está levantando o irmão dele, Omar, porque o Espírito de Deus está sobre a vida dele. Outrora era crack, tinha que vender latinha na rua. Não estou expondo a vida do irmão, não. Eu estou glorificando Jesus na tua vida, meu irmão. Expostos sejam os nossos adversários. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes queremos, sabe o que é? Passar pelo deserto da nossa maneira. Passar pelo deserto, mas levar água gelada mineral com gás. E não esperar que o próprio Deus envie água da rocha. Eu acredito no século 21, meu irmão, no tempo de hoje, acredito que Deus ainda alimenta profetas da terra. Acredito que Deus sabe o endereço, CPF, sabe tudo. Pastor, não precisa revelar isso, não. Acredito que João Batista passou por toda prova de situação adversa naquele deserto. Eu imagino que cada prova que ele passava, ele glorificava a Deus, porque aquele que recebe o batismo do Espírito Santo jamais vai ser a mesma pessoa. Mas só aceitar Jesus e batizar,
é salvo. Mas o que vai te impregnar pro resto da vida chama-se batismo no Espírito Santo. O que é isso, pastor? É quando você rasga a tua alma. É quando você despoja na presença do Senhor e começa a meditar na palavra do Senhor e fala: Deus, o João Batista disse que ele batizava com água para arrependimento, mas virá um após ele que batiza com o Espírito Santo e com o fogo. Duas coisas diferentes. Tem muita gente que é batizada com o Espírito Santo, mas muita gente não é batizada no fogo. E quer introduzir uma doutrina. Meu irmão, tem que ser batizado, tem que aceitar Jesus, batizar no Espírito Santo, pedir o batismo e pedir o batismo no fogo. É no fogo que forja. Sábado passado estava na fazenda do meu irmão. Fui almoçar com ele sábado e ele comprou uns gados lá, bonito. E eu comecei a ver ali algo estampado no traseiro daquelas bois, daquelas vacas ali. E eu falei com ele, tinha aquela marca ali, ele falou assim, do Gabriel. Tá, GM, Gabriel Marioto lá, né? Aí não tem como marcar se não tiver fogo. Verdade ou não? Quem já viu isso? Hein? Faz uma marca ali em ferro fundido, muitas vezes, né? E leva no braseiro e espera. Na hora que envermelhou, até não caber mais, meu irmão, de fogo ali, chega e a marca de Deus dói. Porque você tem que abrir mão de muitas coisas. Dói, porque você tem que ceder a tua capa. Dói, porque você tem que dar outra face. Dói, porque você é certo, muitas vezes tem que escutar besteira. Dói, por causa do Evangelho e para que o nome dele seja glorificado em você e eu diminuído. Imagina o João Batista com vontade de comer tantas coisas que a mãe dele fazia, porque quem tem mãe ou quem teve mãe sabe o que é. A maioria delas, 99% talvez, vamos falar assim. Tem umas mães de hoje que não gostam de ir para a cozinha não, né? Jesus vai pegar ela na curva, em nome de Jesus. É bom. O marido gosta de ver a comidinha da mulher. Vai para casa e faça, nem que se for uma gororoba, mas faz com amor. Ô glória! Deliomar comentou comigo ontem, pastor, você gosta de comer? Você já comeu coelho? Eu falei assim, Deliomar, eu comi coelho no exército. No exército, Deliomar, teve teste de sobrevivência na minha época. Em 1980, era 48 horas quase sem comer nada. Água, era um copo de água ali no cantil e sal na boca para aumentar a vontade de comer. Depois das 18 horas vinha o comandante do pelotão e pingava ele chiparegórico na língua de todo soldado para aumentar o estômago corroía. Eu peguei uma baioneta e comecei a cavar na terra um pouquinho. E comecei a comer aquele negócio. Já era do estrume das vacas. Quando descobriram, tomou a baioneta todo mundo. Só no dia seguinte que ia dar alimento para nós. Que alimento que era esse? Era frango e coelho. Parava-se um caminhão lá no meio do treinamento do exército, chamava capim rasteiro. Quem já ouviu falar nisso sabe o que eu estou falando. Ali abria um caminhão fechado e dava uma rajada de tiro naquela época, na minha época, e os coelhos e os frangos saíam correndo pelo meio do mato e 120 soldados só olhando aquilo. Eu com meus 18 anos 19 anos não tinha comido frango. Eu não gostava de frango. A minha mãe era exímia cozinheira, fazia um frango branco virar caipira. A mulher era uma bênção na cozinha, Dona Jô. Já partiu para a glória, quem não sabe, né? Se você não querer endereço, não, tá, já partiu. A Dona Jô fazia a comida e eu não comia frango, pastor. Não gosto de frango, não, também não. Era bife, arroz, feijão, batatinha
e 1 litro de vitamina. O frango não era chegado, não. E quando eu vi aqueles frangos brancos correndo no meio do mato lá, eu olhei para ele e imaginei um frango assado correndo. Olhei para aquele coelho. Aquele coelho para mim transformou num leitão a pururuca. Algo tremendo, irmãos. Não é verdade? Você que já passou dificuldade sabe o que está falando. E não é, estou falando de coisa de 80 não. Eu estou falando de poucos anos agora atrás, onde eu larguei tudo para servir o Senhor. E também comer repolho e arroz a semana inteira. Família que pode. Famílias que nós temos, eu e minha esposa, para a glória de Deus, que podiam nos abastecer. Mas quando está no deserto, não grita para ímpio te ajudar, não. Deixa Deus contemplar o teu sofrimento, a sua perseguição, o seu cansaço, mas continua dando glória para Ele. Muitas vezes temos ouvido um evangelho que dá dor nos ouvidos. Não sou juiz e não sou crítico também. Mas eu tenho 5 estações gravadas no meu rádio. E tem hora que é difícil achar uma. Sensacionalismos. Maneira de iludir o povo com vãs filosofias. Voltando. No exército ensinaram a matar o frango, matar o coelho. Fizemos tudo e comemos quase cru aquele negócio. Não deu tempo de assar. Cheguei em casa do acampamento e falei, mamãe, faz um frango no capricho para mim, por favor. Ela falou assim, o que aconteceu com você, meu filho? Filho mais velho, trabalhei desde 9 anos de idade. Desde 9 anos trabalhava para ajudar em casa, vendia picolé na rua. Com 12 anos trabalhava em mercearia. Tem gente que vê o que eu tenho hoje e fala, pastor, está ganhando muito dinheiro. Eu cheguei aqui em casa e falei, mãe, faz um frango para mim. A mãe chorava todo dia. Mamãe, ela achava que o exército já era guerra pronta, né? Todo mundo ligava para ela, dona Joilda, meu filho foi para a guerra. Aí quando eu voltei e falei em frango, ela fez um banquete. Tinha frango assado. Tinha frango, naquela época eu comia o frango ao molho pardo. Não, frango ao molho pardo, ela fazia tudo. Ela fez 4 tipos de frango. Aproveitando os parênteses aqui, abrindo e fechando, crente não deve comer frango ao molho pardo mais, amém? Amém ou não? Se você tem dúvida, depois pergunta aí. Em Atos 15 fala isso, para a cabeça do sangue. Resumindo, depois nós falamos sobre isso. Irmãos, aí minha mãe falou, não é possível. Então eu fico voltando agora em João Batista. João Batista pensava, minha irmã, imagina que ele pensava em tudo que a mãe dele podia fazer para ele. Mas como Jesus veio, João Batista, a figura dele, mudo, levado para o deserto. Muitas vezes pensávamos em falar em gafanhoto, mel silvestre. Alguns teólogos falam que gafanhoto é broto de bambu. Outros afirmam que é o próprio gafanhoto. Se tivesse escrito cobra, que é o cristão que comia cobra. Vai gafanhoto mesmo. Se tivesse escrito aqui jacaré, era. Avestruz, o que era. Então para mim ele comia, é o que Deus dava para ele. Ponto final. E tem crente que pega o prato e escolhe assim o que vai comer, o que vai. Come o que Deus está te oferecendo, porque vai ser para o fortalecimento seu, vai ser para o fortalecimento da sua fé. Amém ou não? Vamos levar para esse lado. Esquece teologia. Vamos trazer para a prática, irmãos. O que vai te levar para o céu não é teologia, é prática. Prática de vida com Deus. Aleluia. Depois de passar pelo deserto, aparece João Batista pregando no Jordão. E é interessante quando chega um profeta, quando chega o homem ali, sendo usado por Deus, aquele a qual o profeta Isaías havia profetizado, escrito nos pergaminhos, nos rolos, de maneira que até os escribas e os fariseus foram conferir. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.
Santo é o nome do Senhor. Irmãos, Deus irá surpreender muita gente. Parece que estamos entrando verdadeiramente no tempo do final, tempo do fim. Eu não preparei essa mensagem. Eu vou pregar sobre a igreja de Laodiceia. Enquanto as crianças ministravam, Deus me deu essa palavra para pregar aqui. Acredito que Deus está preparando a igreja para ser diferente nessa terra. Acredito que Deus está preparando a Shekinah para ser diferente nesse bairro. Acredito que Deus está preparando você, meu irmão, para ser um crente verdadeiro. Para não ser só nominal. Para simplesmente, quando passar pela prova, continuar adorando a Deus. Continuar firme na presença dEle. Os tempos não são bons. Os tempos não são bons. O inimigo tem ceifado muitas famílias nesses últimos dias. O inimigo tem trazido, meu irmão, dissensão entre casais. O inimigo está colocando antipatia entre marido e mulher. Está trazendo antipatia entre filhos e pais. Mas se nós colocamos a nossa vida na presença do Senhor, a Bíblia diz que o Espírito de Deus, Ele fala sobre sair a sua glória sobre a igreja. Nós precisamos deixar com que Deus trabalhe em nossa vida. Acerte, meu irmão, o alvo que Deus tem para você. Não fique simplesmente expectativas, não vão alimentar a sua fé. Expectativas podem ser frustradas. Planos governamentais podem ser mudados da noite para o dia. Podem vir, eu escutei esses dias agora o nosso governador Anastasias dizendo que o Minas Gerais está em crise financeira. Ele falou isso na televisão. Daqui a pouco estamos ouvindo sobre inflação no Brasil. Se a tua confiança não estiver em Deus, você vai cair. Se a tua confiança não estiver na promessa de Deus, você não vai resistir às pressões. E quanto mais Deus te confiar, mais atenção estará sobre a tua vida, irmãos. Os olhos estarão voltados sobre a tua vida. João Batista aparece ali, um camarada estranho. Aparece todo esquisito. E às vezes julgamos a pessoa pelo vestir, pela barba mal feita, pelo cabelo. Eu imagino tudo isso. João Batista aparece com essa fisionomia ali. E ali aparecem os fariseus, os saduqueus, ou saduceus, como queira, religiosos da época. Mas aparece também os ribeirinhas. Aparece o povo humilde de coração. Quando o Senhor está assim, que aparece ali os ribeirinhas, ele fala assim, um povo humilde de coração. Um povo que tem sede da palavra de Deus. Um povo que talvez tenha ouvido falar que havia um homem pregando sozinho ali no Jordão. E começou a juntar um, e mais outro, e mais 50, e mais 100. E ali João Batista começa a pregar o Evangelho. João Batista começa a anunciar o reino de Deus. As boas novas. Evangelho significa boas novas. João Batista começa a anunciar as boas novas. E dizendo, olha, o reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado. Arrependei-vos. Eu imagino ali dois tipos de pregação. Um para aquele povo que queria a vitória, Cleidson. Para aquele povo que era carente da misericórdia de Deus. Que era um povo oprimido pelo Império Romano. Que era um povo oprimido pelos reis fariseus. Um povo que era oprimido pela doutrina dos nicolaítas, que eram idólatras, de maneira de matar. Era um povo oprimido, estava sedento. E João Batista diz, olha, é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e seja cada um de vós batizados. Ao mesmo tempo eu olho para aqueles que eram curiosos, para os críticos de igreja, para os críticos de pregação, para os críticos de plantão, e dizendo, raça de víboras, até quando?
Até quando? Até quando tereis o coração duro? Até quando tereis o ouvido tapado? Até quando tereis a mente cauterizada para a religião? Até quando não abrirás o coração? Eu imagino João Batista com esse tom de pregação. E não vem me falar que ele não precisava gritar, porque ele precisava gritar e muito. Não havia sistema de som que nós temos aqui hoje. Não havia muito menos algo passar pela cabeça de microfonar o som ou amplificar o som. Mas ali ele abria a voz, e da maneira que ele falava, Deus ecoava nos céus, Deus ecoava na terra, enquanto ele anunciava o chegado do reino de Deus. Aquele que não estava morto mais começou a caminhar em direção dele, aquele que ainda não era manifesto começou a caminhar em direção dele. Como foi ministrado aqui hoje, irmãos, aquele que é de Deus ama o irmão. Aquele que é de Deus, como 1 João capítulo 1 versículo 9, anda na luz, tem comunhão um com o outro. Se não tem comunhão, porque um está fora da luz, um está fora da presença, então nós precisamos a cada um de nós revermos nós mesmos. Mas se você tem uma consciência limpa, se você tem uma consciência lavada no sangue do Cordeiro, ore, mas não critique. Ore, mas não julgue. Ore, mas não envie pedras. Se você não pode ajudar, neutralize-se. É melhor. É melhor. Para que você não seja culpado, não sendo chamado e querendo ser juiz sobre a terra. Não faça isso. Aleluia. Quem está entendendo, levante a mão direita e dá glória a Deus. Declinando-me para o final da pregação, aleluia. A gente vê João Batista anunciando, ele dizendo: olha, eu vos batizo com água. Eu imagino que ele já estava batizando primeiro, mas vem um após mim, a qual eu não sou digno de desatar as suas sandálias, de tirar as suas sandálias, de tocar nos teus pés. Ele quer dizer isso. Ele está muito acima de mim. E ele dizendo ainda: olha, ele vos batizará com o Espírito Santo. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Eu imagino ele dando até o sinal com os dedos. Eu imagino, você pode imaginar isso. Ele vos batizará, talvez você está descendo no céu. Não, eu já estava andando, eu já estava chegando. E ele dizia ainda: olha, ele vos batizará com fogo. Mas ele não está despreparado, não. Na tua mão ele traz algo. Eu imagino os curiosos: vai trazer chave de casa, vai trazer chave de carro novo. Se tem uma coisa na mão dele, eu quero receber. Tem muitos que só querem isso, só querem as bênçãos e não querem as provas. Eu imagino que enquanto muitos pensavam que ele tinha na mão algo para dar, João Batista continuava a frase dizendo: ele tem uma pá. Pá? É. Vai recolher para o seu celeiro fruto. Vai recolher para o seu celeiro dons? Não. Frutos. E aí ele dizia: olha, ele tem também na outra mão um machado. Meu Deus, há um machado aí. Que machado é esse? É o machado que ele quer dar para a igreja. Aleluia. É o machado que ele quer dar para a igreja. A igreja precisa, meu irmão, polir a nossa vida. A congregação precisa trabalhar na nossa vida, através da palavra, através da confraternização. Vocês estão entendendo? Preste atenção aqui, esquece as crianças, estão tudo na bênção. Vieram até mais tranquila do que aconteceram. Quando aqueles homens cortando as árvores ali,
Lá na carta aos Reis, e o machado cai. Ele chama o profeta Eliseu e diz: olha, o machado caiu. O ferro do machado afundou. E o profeta perguntou onde caiu. E eles falaram assim: olha, o machado, nós estamos preocupados porque o machado era emprestado. O machado na igreja hoje, irmãos, é emprestado. O machado são os dons que Deus capacita a igreja. São emprestados. Amém, Wanda? São emprestados. E nós temos que cuidar bem daquilo que Deus nos confiou. Diga para quem está ao seu lado: nós precisamos cuidar bem daquilo que Deus nos confiou. Precisamos cuidar bem dos dons que Deus confiou à igreja. Levanta a mão e receba em nome de Jesus. Aleluia. E ela era batizada em nome daquele que veio, que é e sempre será, em nome de Jesus Cristo. Não escolha o que Deus prepara para você comer. Não escolha a forma que você vai passar pelo tratamento de Deus. Mas tenha certeza que o final, a exaltação de Deus na sua vida é certa. As promessas de Deus na sua vida será certa. Paulo escreveu aos Timóteos, para encerrar essa mensagem, ele falava sobre as tribulações. Segunda carta de Timóteo, capítulo 2, capítulo 1, versículo 18 em diante, capítulo 2, ele falava daqueles que andavam com ele e deixaram na hora que ele mais precisava. Provavelmente Paulo, preso naquela época, ele falava daqueles que andaram, daqueles que experimentaram, mas agora não serviam mais o Senhor. Meu irmão, vamos orar por aqueles que um dia saíram fora da direção de Deus. E eles não estão servindo o Senhor em lugar nenhum. Porque sair da direção de Deus não é servir ao Senhor. Servir ao Senhor é estar na direção de Deus. Amém? Que Deus, com a sua infinita misericórdia e graça, venha nos abençoar nesta hora em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, vamos orar. Se você foi abençoado, louva a Deus com as palmas. Toda honra e glória pertence a Ele. Louvado seja o nome do Senhor.